Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Completando o pensamento da última sessão, olharemos primeiro para Atma Bodhi em sua conexão com Manas. E então passaremos a uma visão um pouco mais geral dele com a mônada. A concepção melhor e mais clara da trindade humana, Atma Bodhi Manas, será encontrada em A Chave para a Teosofia, na qual Helena Blavatsky dá as seguintes definições. O eu superior é Atma, o inseparável raio do eu único e universal. É o Deus acima, mais do que dentro de nós. Feliz o homem que consegue saturar seu ego interno com ele. O divino ego espiritual é a alma espiritual, ou Budi, em estreita união com Manas, o princípio mental, sem o qual não é um ego de forma alguma, mas apenas o veículo átmico. O ego interior, ou superior, é Manas, o assim chamado quinto princípio, independentemente de Budi. O princípio mental só é o ego espiritual quando imerso e unificado com Budi. Ele é a individualidade permanente ou o ego reencarnante. Atma deve ser considerado, então, como a parte mais abstrata da natureza humana, o alento que precisa de um corpo para sua manifestação. Ele é a única realidade que se manifesta em todos os planos, a essência do que todos os nossos princípios são apenas de aspectos. A existência eterna única, de onde vêm todas as coisas, que encarna um de seus aspectos no universo, da qual falamos como sendo a vida única, esta existência eterna irradia-se como Atma, o próprio eu do universo e também do homem. Seu núcleo mais interno, seu próprio coração, aquilo que todas as coisas são herdeiras. Em si, incapaz de manifestação direta nos planos inferiores, embora seja aquilo sem que nenhum dos planos inferiores poderia vir à existência, reveste-se de Budi como seu veículo, ou meio para manifestação ulterior. Budi é a faculdade de cognição, o canal através do qual o conhecimento divino chega ao ego, é o discernimento do bem e do mal, também a consciência divina e a alma espiritual, que é o veículo de Atma. Ele é frequentemente chamado de o princípio do discernimento espiritual. Mas Atma Budi, um princípio universal, precisa individualizar-se antes que a experiência possa ser tida e a autoconsciência alcançada. Assim, o princípio mental é unido a Atma Budi e a trindade humana se completa. Manas se torna o ego espiritual somente quando imerso em Budi. Budi se torna o ego espiritual somente quando unido a Manas. Na união dos dois, jaz a evolução do espírito, autoconsciente em todos os planos. Daí Manas tende para Atma Budi, assim como o Manas inferior tende para o superior. E daí, em relação ao Manas superior, Atma Budi, ou Atman, é frequentemente chamado de o Pai no Céu. Como o próprio Manas superior, é ele mesmo descrito desta forma em relação ao inferior. O Manas inferior ganha a experiência para levá-la de volta à sua fonte. O Manas superior armazena o ganho através de todo o ciclo de reencarnação. Budi
se funde com o Manas superior, e estes, penetrados pela luz átmica, una com aquele eu verdadeiro, a Trindade se torna uma unidade. O espírito fica autoconsciente em todos os planos e o objetivo do universo manifesto é alcançado. Mas nenhuma de minhas palavras pode presumir, explicar ou descrever o que está além da explicação e além da descrição. As palavras podem apenas errar no que se refere a um tema destes, diminuindo-o e distorcendo-o. Somente por longa e paciente meditação, o estudante pode esperar vagamente sentir algo maior que ele mesmo, embora algo que se move no mais fundo centro de seu ser. Assim como ao olharmos firmemente para o pálido céu crepuscular, lá aparece, depois de um momento, debilmente muito distante, o suave brilho de uma estrela, assim, ao olhar paciente da visão interior, pode surgir o tênue raio da estrela espiritual, ainda que só como uma mera sugestão de um mundo muito remoto. Só para uma pureza paciente e perseverante aquela luz surgirá, e bendito, além de toda a bênção, é aquele que vê, seja apenas o mais pálido fulgir daquela radiância transcendente. Com tais ideias a respeito do espírito, será logo entendido o horror com que os teosofistas fogem de atribuir os fenômenos triviais das sessões a espíritos. Tocando caixas de música, falando através de trompetes, batendo na cabeça das pessoas, carregando gaitas em torno da sala, estas coisas podem todas estar muito bem para entidades astrais, fantasmas e elementais. Mas quem poderá atribuí-las a espíritos se tiver alguma concepção de espírito digna deste nome? Tal vulgarização e degradação do mais sublime dos conceitos já desenvolvidos pelo homem seguramente é motivo do mais profundo pesar, e pode-se esperar que muito logo estes fenômenos serão colocados em seu devido lugar, como evidência de que as visões materialistas do universo são inadequadas, em vez de serem exaltados a uma posição que não podem ocupar como provas do espírito. Nenhum fenômeno físico, nem intelectual são provas da existência do espírito. O espírito só pode ser demonstrado para o espírito. Não se pode provar uma proposição de Euclides para um cão. Não se pode provar Atma Buddhi para a cama e para o Manas inferior. À medida que subirmos, nossa visão se ampliará, e quando estivermos no topo da montanha sagrada, os planos do Espírito se estenderão diante de nossa visão aberta. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.